gente, não é o Superman, mas sou eu, Zmaro aqui de São Carlos, continuando esse grande assunto que ó, faz o seu Spark virar ó, um Superman. Eu me senti isso daí. Eu tô falando sobre o DJI GO MOD 2, o que é MOD? Depois que eu postei o primeiro vídeo, se você não viu, gente, entra nesse link aqui que eu vou deixar aqui, entra nesse link que você vai assistir o primeiro vídeo, que eu fiz uma demonstração assim dos primeiros momentos que eu tive com o DJI GO MOD 2.0, que eu não sabia nem o que era isso. Eu não sabia se era uma versão alternativa e tal. Então o que eu decidi fazer? Eu falei assim, eu vou fazer um segundo vídeo agora com o tanto de coisa que vocês me perguntaram, responderam, explicaram. Gente, eu fiquei doido de ver o tanto de gente que gostou desse negócio. O que eu posso te dizer sobre isso daí? Vamos lá, então eu vou te explicar as conclusões e aprendizagem, aprendimentos tal que eu tive sobre esse negócio do DJI GO. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Essa versão é oficial da DJI. Só que eles pegam ela, fazem modificações e deixam disponíveis, tá? Então você fala assim pra mim, ah, Zmaro, fizeram? Não fizeram nada diferente. Os caras pegaram a versão que a gente usa, tá? A mesma versão tal, depende do número da versão que fizeram isso. Eles pegam, abrem a versão, modificam e devolvem. Então o núcleo lá você está usando da DJI. Não é uma coisa que nem o Lite, que é uma coisa desenvolvido separado, tal. Não, projetado do zero. Esse daí é o DJI, que eles pegam, modificam o que? As travas. Eles abrem, normalmente abrem as travas. Então eu queria te explicar agora um montão de coisa que eu aprendi com isso daí. Vamos lá então. Primeira coisa, eu vou tentar passar um negocinho para você ver no computador aqui. Qual que é a diferença? Gente, desculpa a turma aí que é analista de sistemas. Eu vou tentar passar uma noção para quem não é da área, tá? O importante é deixar claro o seguinte: existe DJI GO para iPhone, existe, tá? Para o Android é bem mais fácil fazer. Para o iPhone eu não sei como é o processo, mas pelo que eu pesquisei e pelo que me informaram, enquanto a gente está hoje na versão 4 final 22, tá? Isso daí é a versão que tem modificada, tá? Você vai falar, mas eu estou na versão mais avançada. Na versão para Android, a 4.22, até a 4.22 fizeram. Depois dela, eu já até explico o que aconteceu. Mas até essa daí tem. Para iPhone, tá ainda na versão 4 final 10. Não conseguiram fazer da 15, no iPhone é mais complicado fazer, mas dá. É um procedimento, não é tão fácil que nem do Android, tanto para instalar quanto para modificar. Por isso eles estão na versão 10 ainda, mas tem modificado para iPhone. Embora, por exemplo, o que acontece para você entender? Eles pegam a versão 4.15, modificam e devolvem. Então tudo que vai ter é o que tinha na versão 15. Que nem, por exemplo, eu usei o ponto de interesse, o waypoint. Eu usei o waypoint da versão 15, que é o que eu mostrei no vídeo anterior. Se eu quiser, por exemplo, o recurso asteroide no Spark, existe? Calma aí que a gente já fala sobre isso. Mas se eu quiser, eu tenho que pegar uma versão que normalmente num Mavic Air e tal tenha já instalado, entendeu? Essa é a moral da história. Não é você pegar a versão 15 e transformar em 22, entendeu? Então, se numa versão certas coisas não existiam, não vai existir. Então, a moral da história é essa. Então, no iPhone, você vai pegar a versão final 10, 4 final 10, entendeu? Aquilo lá já é bem mais antiga do que tudo. Para você entender, que é o que eu vou focar no Android, que é o que eu manjo, tá? Android, o iPhone é fechado, bonitinho, é outros 500. O Android, para começar, Android é código aberto. O que é isso daí? Se você quiser ser um programador, você quer colaborar, você quer fazer parte da Android, de fazer um desenvolvimento, um programa, uma aplicação, uma versão modificada do Android, do teu celular, você pode. É só você aprender a programar, tá? Você pega o núcleo que tem lá do Android, pode fazer as modificações e usar. Isso daí, desde que nasceu o Android é assim. Então tem um monte de gente que consegue fazer um monte de coisa. Isso daí é do sistema inteiro, você pode pegar o seu celular. Por isso a Samsung é de um jeito, o Motorola é de outro, cada fabricante faz as modificações para o seu celular. Como ele é um código aberto, tudo que entra nele também é aberto. O que é aberto? Que todo mundo pode acessar, todo mundo se quiser. E se tiver conhecimento pode modificar.
Inclusive, todos os aplicativos que vão no Android tem essa formatação. Ou seja, se eu colocar alguma coisa para rodar no Android, o negócio não é fechado assim. Sempre tem um monte de coisa. Tem algumas coisas que dá para se fazer fechado, mas no geral tem um monte de coisa aberta, que é a natureza dele. Qual que é o problema disso? Por que eu não posso usar... Zé Mário, por que ninguém gosta de ficar falando do DJI GO modificado, versão modificada? Porque, que nem eu falei, o sistema operacional é aberto, o programa é aberto. Ou seja, qualquer pessoa que tenha conhecimento, ele consegue modificar tanto o celular ou o aplicativo para o bem ou para o mal. Esse que é o problema, tá? Então, você usar uma versão modificada, uma versão DJI GO MOD, por exemplo, primeira coisa que você tem que saber, da onde que veio isso? Quem que fez essa modificação? É uma pessoa confiável ou não? Por quê? A hora que você pega aquele pacote e vai instalar, como é uma versão não oficial, o Google não permite você pegar um aplicativo oficial, modificar e devolver. Não, por isso que não tem na Google Play. Primeira coisa que eu aprendi aí. Então, se você for lá na Google Play, por que não tem o DJI Mode, nem o Mode, nem o Lite? Não tem nenhum deles lá por causa disso. Existem alguns aplicativos novos que na hora de instalar, que nem aqueles de missão de voo e tal, ele fala assim, você precisa ter o DJI GO Mode, algum DJI GO Mode no seu celular. Ou seja, você precisa procurar por fora o DJI para usar aquele aplicativo. Mas no caso do DJI GO, você tem que tomar cuidado por causa disso. Então pode ter alguém do mal que pegou ele, fez a modificação, colocou, liberou FCC tal, e colocou algum ovo de Páscoa, algum presentinho que, ó, sei lá, que pode fazer com o seu celular. Porque o cara conhece o mecanismo do DJI e conhece, que nem eu falei, o funcionamento de todo o celular. Então é possível, pelo DJI GO, na hora de instalar, ele entra e ferra teu celular, sei lá o que pode se fazer. Por isso que a turma não recomenda utilizar. Então a coisa mais importante que você tem que fazer para usar uma versão modificada, tá? Por isso que é DJI GO 4 Mode de modificado, você tem que saber a origem, quem fez e tal. Então, outra coisa que eu aprendi nessa brincadeira aí, que muita gente mandou comentário pra mim. Ah, mas essa versão edital, eu falei, o que é isso daí? Daí que eu fui descobrir. Existem grupo de pessoas, isso daí não é... O negócio é tão complicado que não é uma pessoa, é um grupo de pessoas que faz essa modificação. São vários programadores que se juntam para falar, ó, vamos tentar fazer isso, tal, que eles ficam pesquisando tal. Então eles pegaram, por exemplo, a versão final 15, fizeram modificação, soltaram. Saiu a versão 16, pegaram, fizeram. Eles estão na 22. Na versão 22, isso daí tudo que eu tô contando pra você, gente, um monte de gente comentou comigo, tá? Em especial aí, mandar um abraço pro Robson Freitas, que me deu uma verdadeira aula disso daí. E ele que tava falando que existem grupos, é muito difícil ter se você encontrar uma pessoa falando, ah, essa versão fui eu que fiz. Gente, uma modificação pequenininha eu consigo fazer. Você pegar e falar, ah, eu peguei uma versão do DJI GO com a voz do Zmaro falando, gente, vamos voar. Eu sei fazer isso, se der até te ensino. Eu descobri como é que faz. Então, ou de repente perder sinal e falar, gente, danou, vamos embora. Danou, vamos voltar para casa. Ou senão, gente, pega o jegue, vamos lá. Dá para fazer isso daí no DJI GO, tá? Isso daí até que é fácil, relativamente fácil fazer, se você souber gravar vídeo. O resto não precisa programar nada, é só uma questão de saber onde guardar o arquivo. Mas se você pegar uma modificação, o que é essa modificação? Isso que eu falei, eu vou tentar entender, eu explicar para você, ter uma noção. Então quem é analista de sistema, cai fora aqui que vai me xingar. Vai falar, o que você está falando aí? Eu vou tentar explicar para as pessoas leigas que nunca viram programação, não entende nada, só para a pessoa entender ou ter uma noção do que é tal dessa modificação. Então vamos lá, o tal do APK. Quando você entra na Google Play, na loja de aplicativos do seu celular, tem vários aplicativos lá. Quando é uma versão modificada, você não consegue pegar por lá, você tem que pegar por fora. Daí você tem que entrar no teu celular e habilita a instalação de terceiros. Ou seja, instalação de APK, é o nome do arquivo, é alguma coisa .apk. É o arquivo que você vai pegar. O teu celular, se você instalar uma versão modificada, você tem que habilitar para ele poder permitir instalar aplicativos externos. É por causa disso. Fazendo isso, você tem a primeira coisa, tenha na cabeça que pode ser, saiba da fonte, isso que eu falo, saiba de onde vem, de onde que tá isso daí,
para saber da onde que veio o aplicativo, para garantir. Esse que é o maior medo da turma tal. Você instalou o aplicativo, belezinha tal, você vai baixar e instalar. Só que se você pegar esse arquivinho, que nem no caso aqui, ó, DJI GO, que nem eu estou te mostrando aí, FCC ITA, o que é isso daí? Calma que eu já explico essa versão. Mas esse daí, você pega o aplicativo, aperta F2 no computador, pensando que você está num PC, você vai renomear ele, no final você coloca assim, ó, .zip, .zip. Ele vai virar um arquivo compactado, tá? Ou seja, agora, se você pegar esse arquivo aí, se você der 2 cliques no APK, aí, nesse primeiro que tem aí, não acontece nada. O computador vai falar que não sabe que programa executar, papapá. Se você clicar no arquivo de baixo, nesse zip, olha só o que vai acontecer. Você dá 2 cliques, olha só. Gente, isso daí é o começo do que tem aí dentro desse arquivinho, que é o que vai para o celular. Então, a hora que você faz essa mudança dele para zip, você pode enxergar o conteúdo lá dentro. Cada pastinha dessa, assets, com, fabric, lib, não sei o que e tal, cada pastinha dessa tem trocentos mil arquivos aí dentro. Tem os arquivos aí para fora e tem um monte de arquivo aí dentro desse arquivo zip. Se você pegar e abrir o bloco de notas e arrastar um desses arquivos aí para dentro, olha só o que aparece. Esse monte de código louco aí, alguns textos, dá para você identificar algumas palavras e tal. Eu não vou, isso que eu falei do analista de sistema, quem aguenta aí, é só para você ter uma noção. Dentro desse arquivo compactado existem vários arquivos, existem imagens, existem som e existem arquivos em formato que dá pra gente ler, que um pouquinho disso daí você consegue ler. Existem arquivos criptografados, que é arquivos codificados que não consegue mexer em nada. Você tem que saber os segredos, você tem que saber o formato que ele tá para você mexer. E existem arquivos que você vai abrir e que nem, por exemplo, esse que eu tô te mostrando aí, clone settings.johnson. Esse daí, ó, tá um texto bonitinho, você pode alterar, salvar sem problema nenhum. Quando você abre um arquivo, ele tem caracteres loucos, tá? E texto, é bom, se você salvar, você vai desconfigurar ele, você vai inutilizar, porque é um arquivo binário normalmente. Se você pegar que é o chamado binário, eu não preciso entender o que é isso, é só para você ver que tem essa diferença. Se você abrir o arquivo, só tem texto, esse daí você vai digitar o texto que você quer e faz. Daí você fala assim, Zmaro, eu quero fazer uma modificação. Gente, tem 5.000 arquivos dentro de um arquivo desse daí. Então você tem que descobrir qual que é o arquivo que tá. Se ele for TXT, se ele for desse formato aí que você consegue ler, o que você vai fazer? Você vai lá, escreve o que você quer e faz. Por exemplo, em algum desses TXTs aí deve estar escrito assim, ó, modo de voo igual a CE. Você vai lá e apaga o CE e põe FCC e salva. Na hora de entrar ele vai saber. É claro que existem regras para isso. Você não pode colocar lá Ocus Sync, por exemplo. Por quê? Porque não tem. Então o FCC, o CE, tem algumas regras. Tem um monte de coisa. Você tem que saber quais são as palavras que você pode escrever. Gente, o negócio é complicado pra caramba. Mas eu só queria dar uma noção para você entender. Que nem agora, por exemplo, olha só, isso daí é um arquivo binário. Isso daí você não vai conseguir escrever nunca num negócio desse assim. Você tem que adivinhar qual que é o programa que gerou esse arquivo no formato tal. Se você souber, se for algum padrão conhecido da turma do programador, o cara consegue, entendeu? Aí tem algum nível para fazer. Mas quando é texto, tal, essas coisas, você não consegue fazer. Texto você consegue, quando não é texto você não consegue. Só para você ver que eu não estou falando mentira, ó, eu entrei nessa primeira pasta aí, assets. Dá uma olhadinha só o tanto de pasta que tem aí, ó, 17 pastas e 48 arquivos tem dentro dessa primeira pastinha que eu entrei. E cada pastinha que você entrar dentro aí, você vai ficar louco. Lembrando que eu estou fazendo o seguinte, eu peguei o arquivo APK, renomeei, apertei F2, coloquei um .zip no final e vi esse monte de coisa aí na hora que eu entrei lá, tá? Dentro desse arquivo também, navegando, olha só uma das coisas que eu encontrei. Esse monte de TTF, o que é isso daí? São fontes. Então, eu queria abrir o meu DJI com uma fonte diferente e tal. As fontes estão aí. Se você quiser usar no teu computador uma fonte igual do aplicativo, você pega daí. Ou se você quiser colocar, só que você tem que saber modificar, entendeu? Não é saber nem programar, é saber aonde que escreve que é tal fonte que usa em tal lugar. Na tela de voo, aquela barrinha lá em cima eu queria maior. É só você descobrir aonde que tá falando o tamanho da barrinha lá. O negócio é basicamente esse daí para você entender. Junto também nesse arquivo aí, nesse APK, lembrando que eu renomeei ele para zip e dei uma busca, olha só o que eu encontrei também. Tem o ícone da DJI, essa versão que eu peguei é a tal da ITA, a versão italiana, que disseram que é mais estável ainda.
Ó, tem o ícone do aplicativo aí, tem os ícones do programa, tudo que você vê no programa, no DJI, aquele mapinha, o avião, o drone, tudo que você vê, tem aí. Então aí você já começa a entender o que eu falei das vozes. Ah, eu queria o meu logo no lugar. O que você faz? Você vai descompactar esse... Não é tão fácil assim o negócio, mas a grosso modo, só para você ter uma noção. Você descompacta esse arquivinho num monte de pasta aí, acha onde é a imagem que você quer, troca a imagem pela qual você quer, com o mesmo nome, tá? Entendeu? Você abre a imagem, coloca a imagem que você quer e põe lá, você já vê, tá? Você já muda. Na hora, daí você vai instalar ele de novo. Na hora que instalar, ele vai pegar o que tá vindo no arquivo, tá? Gente, desculpa ser muito complicado aí. A ideia era só você ter uma noção do que é o negócio, tá? Do mesmo jeito que eu consigo colocar imagens que eu encontrei e tal, escuta só, ó, tem uma pasta lá que tem um monte de MP3. Que são os arquivos. Escuta só um. Compass error. Please calibrate now. Agora outro. Livello batteria basso. Il drone ritorna indietro entro 3 secondi. É, tem também, ó. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Português não tem nesse arquivo aí, mas tem italiano, tem um outro idioma que eu não sei o que é, tem inglês, então tem de tudo lá dentro. Como que você faz para usar a tua voz? Você pode, por exemplo, vai ter que descobrir nesse monte de 5, 6 mil arquivos que tem aí dentro, quais são os arquivos MP3 que tá falando a frase que você quer trocar. Daí você substitui e daí fecha de novo o arquivo, vira ele para APK e põe no celular, tudo bem? Gente, esse vídeo aqui está sendo bem técnico assim, são as informações que eu descobri, que me passaram sobre isso daí. Outra coisa legal que eu descobri, você fuçando dentro do APK. Você pega e fala, Zmaro, eu não quero fazer nada de hackear, de modificar o DJI e tal. Eu achei legal, tô vendo a título de curiosidade. O que eu te digo é o seguinte, hoje a turma da DJI está anunciando que vai lançar um novo drone. Será que é o Mavic? Será que é o Spark 2? Será que é o Spark 5, Phantom 5? Qual que será? O que eu te dou de dica? Saiu uma versão nova, que é o que eu presumo que muita gente faz. Saiu uma versão nova do DJI Go, o que a turma deve fazer? Pega o APK, pega esse arquivo de instalação, descompacta e procura em tudo quanto é foto, tudo quanto é informação que tem lá dentro. Se tiver um drone novo, vai ter foto dele, que nem por exemplo eu estou te mostrando aí, ó, tem um controle remoto. Se você navegar nas imagens, você vai encontrar o logo do Spark, o logo do Inspire. Se tiver algum drone novo, você vai ver a informação já dentro do aplicativo. Entendeu? Então é assim que a turma às vezes descobre alguma informação nova, alguma versão que eles estão... Às vezes os caras colocam uma versão, uma funcionalidade nova e fica oculta. E só para algumas pessoas mostra. A hora que você abre esse arquivo e dá uma fuçada lá dentro, o cara acaba descobrindo isso. Só que, gente, é trabalho grosso pra caramba, assim, tem um monte de coisa, é trabalho pesado. Você vai estudar, então, por isso que é um grupo de gente fazendo, tá? Tem um monte de coisa a mais, não é tão simples assim o negócio. Eu quis só dar uma simplificada, mesmo assim eu achei que ficou chato esse negócio, mas só para você entender um pouquinho do que é esse DJI Go, o que é esse negócio de criptografar e tudo mais, tá bom? Gente, eu vou pedir para eu vou parar esse vídeo que já ficou muito grande aqui, muita coisa eu já falei. Nesse vídeo deixa comentários, dúvidas e sugestões e aguenta aí que o próximo vídeo que eu fizer sobre isso eu vou responder as outras dúvidas e nós vamos falar sobre tudo mais sobre esse negócio de DJI Mode, esse modificado. Zmaro, 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 Zmaro.